Olá, queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês. Eu sou a professora Alessandra, né? Estamos aqui com força máxima, tentando dar o nosso melhor aqui para vocês, né? Eu sei que de uma forma remota é muito mais difícil acompanhar a aula, mas eu espero que vocês gostem, né? A gente tenta fazer da melhor forma possível, tenta, né, pegar conhecimentos aí de várias áreas para que vocês possam utilizar, né, na dinâmica aí dos estudos de vocês. Continuem estudando por esse caminho. Daqui a pouco nós estamos de volta, se Deus quiser. Vamos lá? Espero que você esteja bem, a família de vocês também. Hoje nós vamos ao capítulo 23 da apostila de vocês. Vamos falar de dedução e indução. Mas eu sempre começo com uma reflexão, né, sobre a nossa vida, que assim agrega, né, valores e conhecimentos a vocês. E hoje a gente começa a falar de uma coisa chamada sabedoria, né? Que não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. E a gente tem que saber o momento certo, com a pessoa certa ou com as pessoas certas, de utilização dessa sabedoria. Saber, né? O nome já está dizendo, sabedoria vem de saber, de conhecimento, de aquisição de conhecimento, que pode ser conhecimento de mundo, que pode ser um conhecimento assim individual seu, né? Um acadêmico que seja, mas é uma sabedoria e essa sabedoria ela tem que ser aplicada, saber ser aplicada no momento certo. É preciso utilizar, senão não é sabedoria, senão o sábio não vira realmente um sábio, né? Lembrando que a sabedoria ela também pode ser utilizada até no silêncio. Às vezes é preciso que fiquemos quietos, calados, demonstrando assim a nossa sapiência. Beleza? Então nós vamos começar falando do que é o raciocínio lógico. O raciocínio lógico no contexto de uma redação, né? Porque o que a gente quer mostrar para vocês com esse capítulo de dedução e indução, né? Porque nós vamos falar de silogismo também. A gente quer mostrar para vocês como o raciocínio de vocês ele deve se estruturar para que você escreva a sua redação, né? Eu vou partir do geral para o específico, eu vou partir do específico para o geral, ou de uma dialética. Como é que eu vou fazer isso? Nessa aula de hoje eu não vou falar sobre dialética, eu só vou falar da indução e da dedução. No próximo capítulo, que é o 24, aí nós vamos resguardar só a dialética. Óbvio, eu vou fazer uma recapitulação da dedução e da indução até chegar no método dialético, ok? Então, o que é raciocínio lógico? Vamos tentar entender. Para que a gente vai estudar dedução e indução, né? Nós vamos chamar isso aí de raciocínio lógico, por quê? Porque dentro de uma redação, né, o raciocínio lógico, a ordenação do pensamento, né, ela não é feita de forma intuitiva, né? Normalmente é preciso raciocinar sobre o passo a passo de cada ação realizada. No entanto, em determinados momentos, é interessante apresentar essa ordenação, a fim de que o que se pensa fique ainda mais claro para o leitor, maximizando as chances do convencimento. Ou seja, na sua redação, o seu objetivo é persuadir o leitor. Essa persuasão ela tem que vir a partir de uma ordenação, de uma estrutura. Nós já vimos aqui várias formas de estrutura, né, de composição redacional. O que eu preciso que vocês fixem na mente de vocês é que essa estrutura ela também depende de algo mais específico, que é o quê? A ordenação do seu pensamento, não só das ideias, mas aquilo que você vai pensar primeiro antes de organizar essas ideias. Nesse sentido, é preciso atentar para o fato de que qualquer raciocínio é organizado a partir de três elementos essenciais, sendo no mínimo duas asserções. Nós vamos falar sobre essas palavras. A palavra asserção, né, ela vai ser dita várias vezes aqui na aula. O que é asserção? É um nome técnico dado a afirmações. Eu coloquei aqui para vocês, ó, entre parênteses, tá? Para que vocês possam saber o que é uma asserção. Então, são duas asserções. Uma inicial, né? E uma ou mais intermediária, ou intermediárias, dependendo. E uma conclusão. Então, são três elementos essenciais aí, tá? Então, eu coloco aqui para você. Essa conclusão é a derivação lógica decorrente das asserções ou das afirmações. Um exemplo bastante clássico de raciocínio é o que se chama de silogismo dedutivo.
já proposto por Aristóteles, que dizia: todo homem é mortal. Ora, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Dependendo do efeito que se quer causar no convencimento, podem ser utilizados diferentes tipos de raciocínio. Dois deles vão receber destaque a seguir, né? Que a gente vai falar sobre dedução e indução. Então preste atenção. O raciocínio lógico, né? Você levar o leitor a perceber que você estruturou o seu texto, né? Com base no raciocínio lógico, elas têm algumas premissas. Vocês vão poder conhecer aqui agora, beleza? Então você tem lá indução e dedução, ou dedução e indução. Dá-se o nome, vamos começar pela dedução, né? Dá-se o nome de dedução, raciocínio que se estrutura do geral para o particular. Ou seja, deve-se partir das asserções, o que nós vimos sobre asserções afirmativas, gerais, para se chegar a uma conclusão particular. Suponho que se faça uma redação cujo tema fale, né, verse, sobre o respeito do uso dos celulares pelos seres humanos e pelo ser humano contemporâneo, e que se queira defender a facilidade que o celular traz à vida na atualidade. Então, olha só, eu tenho, na verdade, né, o respeito, né, eu tenho que respeitar, né, o uso dos celulares pelo ser humano nessa vida nossa contemporânea, e eu tenho que defender também a facilidade que essa tecnologia me traz nessa vida atribulada, nessa vida, né, atual, tá? Então, nesse sentido, o parágrafo poderia ser estruturado de que forma? As tecnologias, de maneira geral, facilitam a vida do ser humano. Ora, o celular é uma tecnologia. Logo, o celular facilita a vida do ser humano. Então, vamos de novo, para vocês entenderem. As tecnologias, de maneira geral, facilitam a vida do ser humano. Ora, o celular é uma tecnologia aqui, ó, tá? Logo, o celular faz o quê? Facilita a vida do ser humano, né? Você pegou a ideia inicial e fechou com aquilo que você introduziu ali no meio. Percebe-se que nesse contexto partiu-se de quê? De uma seção geral, todas as tecnologias, para se chegar a uma conclusão particularizada, e aí eu vou falar do celular, que é um tipo de tecnologia, tá? Em deduções, essas asserções recebem o nome de premissas. Então, essas afirmações que eu fiz aqui para vocês, né, essas duas primeiras, elas recebem esses nomes. Logo, quando eu coloco esse logo, eu tenho, né, aí um raciocínio aí logo de conclusão, né? Você tem, né, uma conjunção, né, sindética conclusiva, o logo. Para fazer o quê? Para fazer você lembrar que houve uma conclusão, né, diante dessas premissas que foram levantadas. Beleza? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Bom, e aí continuando, nós temos aqui, deixa eu só colocar aqui para vocês. Enquanto a dedução é o raciocínio que parte do geral para particularizar uma conclusão, a indução faz o contrário. Ela vai do particular para o geral. Assim, a partir de asserções ou afirmações específicas, as chamadas evidências, né, chega-se a uma conclusão geral. Então, pode-se, portanto, enxergar a indução como uma oposição à dedução? Sim, é oposto. Um vai para o lado, outro vai para o outro. Né? Como no exemplo. Vamos lá. O exemplo aqui agora. O celular facilita a comunicação humana. Beleza? Ora, o computador pessoal, o notebook, o tablet também facilitam. Logo, as tecnologias facilitam a comunicação humana. O que eu estou dizendo aqui? Né? Olha lá, eu parti do quê? Do contrário, do particular. Eu vim não da tecnologia, eu vim do quê? Do celular, que já é específico, particular. Facilita a comunicação humana. Ora, o computador, o notebook, o tablet também facilitam. Logo, as tecnologias, não somente o celular, facilitam a comunicação humana. Ou seja, eu investigo, né, o ato investigativo, ele é maior aqui, porque ele parte do particular para o geral. Beleza? Esse é um indutivo.
Vamos lá, diferenças entre dedução e indução. Coloquei um quadro aqui comparativo para que vocês não percam o fio da meada. Vamos lá. O que é dedução? A dedução é um método dedutivo, parte de uma lei, uma teoria geral, para deduzir conclusões relativas às questões particulares. Já a indução é um método indutivo, né, que é a mesma coisa, e ele vai rumo ao conhecimento que começa na observação. Partindo do que é observado, elabora-se uma regra, ok? Então, vamos lá. Dedução. Como interpreta o mundo? A dedução interpreta o mundo de cima para baixo, ou seja, do geral para o particular. Já a indução vai interpretar o mundo como? De baixo para cima, do particular para o geral. Apresenta ideias novas. A dedução, não. A informação contida na conclusão já está nas premissas, ok? Se você partiu do geral para o particular, você já tem lá, já está lá. Na indução, sim. Apresenta novas ideias, sim. Por quê? Porque essas novas ideias vão além da premissa, né? Elas vão sendo investigadas. A conclusão é verdadeira? Se todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Agora, na indução, não há essa garantia de verdade. Apenas uma probabilidade, porque você vai partir do quê? Do particular para o geral. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas aqui. Na indução, você não tem essa garantia aí. Um exemplo da dedução. Todos os homens são mortais. João é um homem, logo João é mortal. Agora, na indução, todos os homens observados eram mortais. Logo, todos os homens são mortais. Olha isso. Eu parti, né, do particular para o geral. Na dedução, do geral para o particular. Prestando atenção nisso aí, você sempre vai acertar. Dedução e indução. Vamos lá de novo. Dedução, geral para o particular. Indução aqui embaixo, particular para o geral. Todo aluno do ensino médio é estudioso. Isso é o quê? Geral, né? Concordo? Eu também concordo. Todo aluno do ensino médio é estudioso. Você é estudioso, você é estudiosa. Eustáquio, que lindo nome, é aluno do ensino médio. Logo, Eustáquio é estudioso. Eu parti do quê? Da ideia geral de que todos os alunos daquele grupo do ensino médio, né? Todo aluno é estudioso. Aí eu separei quem? Então, vindo geral para o particular. Eustáquio é aluno do ensino médio. Logo, ele é estudioso. Na indução, eu tenho do particular para o geral. Aí eu vou dizer, Nietzsche é estudioso. Nietzsche representa os alunos do ensino médio. Logo, todo aluno do ensino médio é estudioso. O que eu fiz aqui? Eu fiz o contrário da dedução. Primeiro, eu particularizei, eu coloquei uma pessoa como estudiosa. Depois, eu disse que aquela pessoa representa um grupo. E aí eu concluí que todo aquele grupo é estudioso. Tá? Então, aqui há algumas falhas, né? Que a gente não tem essa garantia de que é verdade. Né? Por quê? Porque nós vamos construindo a partir do quê? Do particular e não do geral. No geral, você já tem as premissas. Na indução, não. Tá? O Einstein, por exemplo, vou pegar uma frase dele aqui para vocês, que eu gostei dessa frase. A física indutiva questiona a física dedutiva. Então, olha, eu queria mostrar para vocês aqui não a questão do conteúdo só da frase do Einstein, não. Mas a questão de como os métodos de raciocínio, eles não são colocados somente para a área redacional. Né? Em todas as áreas nós temos esses conhecimentos indutivos e dedutivos aí. Tá? Em todas as áreas, em todas as matérias nós temos como fazer isso aí. Então, a indução é o raciocínio que, após considerar um número suficiente de casos particulares, ele conclui uma verdade geral. A indução, ao contrário da dedução, parte da experiência sensível dos dados particulares. Né? É mais ou menos o que os físicos, os cientistas fazem.
Só que há o questionamento sempre da dedução, do geral para o particular, né? Então é uma boa frase, uma frase para ficar na nossa mente, para marcar, principalmente para você raciocinar sobre essas minúcias. Vamos lá de novo para a gente fechar. Método dedutivo, raciocínio dedutivo ou dedução, a mesma coisa, eu estou falando da mesma coisa, só com palavras e expressões diferenciadas. É um conceito utilizado em diversas áreas e que está relacionado com distintas formas de raciocinar. É um processo de análise de informação que nos leva a uma conclusão. Dessa maneira, usa-se a dedução para encontrar o resultado final. O método dedutivo já era utilizado aonde? Na antiguidade. O filósofo grego Aristóteles contribuiu para sua definição por meio do que ficou conhecido como lógica aristotélica, que por sua vez está pautada na doutrina do silogismo. Nós já vamos ver isso aqui. Isso porque desde Aristóteles são encontradas condições necessárias para as proposições, as premissas, as asserções verdadeiras, para que por fim obtenham-se conclusões verdadeiras. Esse método geralmente é utilizado para testar hipóteses já existentes, chamadas de axiomas, para assim provar teorias denominadas teoremas. Por isso, ele também é denominado de método hipotético dedutivo, tá? Então, preste atenção nessas nomenclaturas, porque elas podem vir até vocês, para não se espantarem, vocês já estão sabendo do que se trata, beleza? Vale observar que o método dedutivo ele é utilizado na filosofia, por exemplo, outra área que eu falei para vocês, nas leis científicas e na educação. Nós utilizamos esse tipo de raciocínio na resolução de problemas, por exemplo, de física e matemática. Quando um professor demonstra um problema lá na lousa, ele está utilizando o método quê? Dedutivo. Ele está partindo de uma preposição universal, através do raciocínio lógico, ele vai chegar a uma conclusão válida. Sendo assim, nesse tipo de raciocínio lógico, chega-se a uma conclusão a partir das premissas. Assim, o método indutivo ele é considerado que restrito, pouco amplo, pois ele não acrescenta informação nova na conclusão, uma vez que ele parte o quê? Do final para o início, do particular para o geral, pelo que estava implícito nas premissas. O método indutivo, raciocínio indutivo, ou simplesmente indução, é um tipo de argumento utilizado em diversas áreas também do conhecimento. Esse método tem o intuito de quê? De chegar a uma conclusão. Sendo assim, ele é muito utilizado nas ciências, no qual parte as premissas verdadeiras para se chegar a conclusões que podem ou não ser verdadeiras, né? Porque eles vão provar, eles vão experimentar e depois vão provar. Nesse sentido, a indução acrescenta informações novas nas premissas que foram dadas anteriormente. Como exemplo, podemos pensar nas observações de um cientista que analisa a temperatura da ebulição de água. Primeiramente, ele faz o quê? Ele observa o ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. Para ter certeza, o cientista realiza essa experiência diversas vezes. Ao chegar na mesma conclusão, ele determina que o ponto de ebulição da água sempre será 100 graus Celsius. Mas depois de ele particularizar, ele vai formar o geral. Assim, podemos notar que a conclusão obtida pelo cientista foi alcançada pela observação, ou seja, pela indução. Elas, portanto, são baseadas na observação sistemática dos fatos. Embora o método indutivo seja muito utilizado na ciência, alguns estudiosos consideram essa abordagem falha. Isso porque, através de um levantamento particular, encontram-se que determinadas conclusões prováveis que não passam de suposições, ou seja, eu estou supondo isso, tá? São conclusões que estão lá, mas eu estou supondo. Assim, o método indutivo sugere a verdade, mas não garante a verdade, tá? Então, significado e exemplo. Para se chegar a uma conclusão, esse tipo de raciocínio parte do específico para o geral, né? Então, eu tenho o indutivo. Todo gato é mortal, todo cão é mortal, todo pássaro é mortal, todo peixe é mortal, logo, todo animal é mortal, né? Então, eu fui especificando, tá? Para ficar mais claro na mente de vocês. Já no método dedutivo, eu tenho, para chegar a uma conclusão, esse tipo de argumento, de método argumentativo, ele parte do geral para o específico. Então, vamos lá. Todos os animais são mortais, geral. O peixe é um animal, logo o peixe é mortal. Tá, eu parti do geral para o específico aqui, beleza?
Método indutivo e dedutivo, tanto um quanto o outro, são raciocínios utilizados para analisar se uma informação é válida ou não, tá? Assim, por meio das premissas ou proposições ou acessões, é analisado se existe uma conclusão válida para o que foi afirmado. Isso tudo são as premissas, se as premissas forem verdadeiras. Método dedutivo, método indutivo, aqui mais uma vez para vocês. Silogismo, que eu falei que eu ia explicar, presta atenção. Na filosofia, chamamos de silogismo a forma prática de raciocínio dedutivo. Então, o silogismo, ele vem da dedução, é o prático da dedução, ou seja, aquele que é organizado em 3 partes. Premissa maior, premissa menor e conclusão. A maior, o geral, o específico e a conclusão. Quando o raciocínio que vai do geral para o particular é organizado por mais de 3 elementos, ele continua sendo uma dedução, só não é um silogismo. Como que nós vamos entender isso melhor? Vamos lá. Segundo o silogismo aristotélico, há 2 tipos: o dialético e o científico. O dialético, baseado em juízos hipotéticos ou incertos, hipóteses. Nesse caso, o silogismo é usado nos estudos da retórica, da persuasão e refere-se às opiniões. O científico, ele é baseado em argumentos científicos, os quais contêm o valor de verdade nas suas afirmações, nas suas acessões, nas suas premissas e nas conclusões, tá? Então há uma diferenciação. Os métodos de raciocínio hoje no cotidiano, né, é possível perceber que a partir do geral para se chegar ao particular, o dedutivo, ele é amplamente utilizado principalmente no direito. Afinal, pauta-se em uma lei que vale para todos para se chegar a conclusões particulares, ou seja, nem todos têm as mesmas condições daquilo que se propôs no geral. Por outro lado, a indução, o raciocínio das ciências, pois, nesse contexto, parte de evidências particulares, resultados de pesquisas, por exemplo, para se chegar a uma conclusão geral. Beleza? E eu coloquei um quadrinho aí para vocês, para a gente analisar, para você perceber essa questão do silogismo. Cara, eu estou com uma dúvida. Me disseram que eu não sou ninguém. Mas se ninguém é perfeito, então eu sou perfeito. Pode ser, até ser, viu? Mas lembre-se, toda regra tem sua exceção. Se isso já é uma regra e não tem uma exceção, então nem toda regra tem exceção. Olha isso. Ah, é? Então toma essa. Eu sou vagabundo e tenho um tempo sobrando. Você trabalha e não tem tempo. Então, se tempo é dinheiro, eu sou mais rico que você. Não. Então, na verdade, né, ele brinca com um pouco desse silogismo dedutivo, né, aí para vocês. Né, parte do geral para o específico, e às vezes aqui ele utiliza até o indutivo, né, tá? Para fazer essa contraposição. Gente, beijo bem gostoso para vocês. Lembrando que você não deve perder sua fé nunca. A esperança, a fé, ela deve se manter com você sempre. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, por favor, tá? Um beijão, até a próxima aula. Tchau, tchau.